tem a parte de sua extensão, que é aquela parte decimal. O número decimal ela é composto pela vírgula, que é aquele chamado número quebrado. Então, a parte inteira é a parte que antecede a vírgula, né? Então, no caso, por exemplo, 3,28. Então, a parte inteira é o 3 e em seguida da vírgula a gente tem a parte decimal. E aqui, o primeiro número, ele é chamado de décimo. O segundo número vai ser de centésimos. Então, eu vou ler 3 inteiros e aí eu vou ler o número normalmente, 28 centésimos, ok? Se eu tiver referente a apenas o 2 está representando o décimo. Se eu tiver referente apenas ao 8, o 8 está se referindo aos centésimos. Então, dê uma retomadazinha relacionada a esse conteúdo, tá bom? Eu tô tentando falar de forma rápida também em vídeo, para não ficar tão longo, tá? Mas anotem esses tópicos e deem uma olhadinha no material que vocês acham que fique mais conveniente para estudo, tá bom? Outra informação importante é relacionada à classificação dos triângulos. Vocês estudaram esse conteúdo o ano passado, tá? Ele não estava na nossa apostila, porém, ele é um conteúdo que sempre cai nesses ensaios. Então, é importante que vocês lembrem, tá bom? A soma dos ângulos internos de um triângulo, antes de iniciar a classificação, a gente fala sobre ângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo, ela sempre vai ser igual a 180. Então, sempre vai ser 180, tá bom? Tio, o que quer dizer isso? Por exemplo, se eu anotar um triângulo para vocês, imagine que sejam lados diferentes aqui, que eu for colocar aqui, esse lado aqui, ele equivale a 50. E eu colocar aqui que esse lado equivale a 60. E eu perguntar qual o valor desse ladozinho de cima. Esse lado de cima, ele tem que ser um valor complementar, que de modo a soma de todos dê igual a 180. Então, se eu tenho um que é 60 e outro é 50, 60 mais 50 vai dar igual a quanto? 110. Ou seja, falta quanto para completar 180? 180 menos 110, falta 70, tá bom? Tia, 70 por quê? Porque a soma de todos tem que dar 180. Somar os três valores, normalmente, uma soma normal, tá certo? Em relação à classificação, é o seguinte, existem as classificações referentes a ângulos e as classificações referentes aos lados. O triângulo retângulo é aquele que vai ter um ângulo de 90 graus. Então, assim, se eu tiver dois valores e eu descobrir que o valor de x, por exemplo, for 90 graus, ele vai ser um triângulo retângulo, porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá certo? O que é um acutângulo? Acutângulo é quando os ângulos, eles são menores que 90 graus. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um triângulo equilátero. O equilátero, ele tem três lados iguais. Se eles têm três lados iguais, ele vai ter três ângulos iguais também. Então, 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, cada ângulo mede 60. Então, 60 mais 60 mais 60 dá 180. E aí, esse triângulo equilátero, ele vai ser um acutângulo, porque ele tem três lados menores que 90 graus, né? Óbvio, o triângulo ele sempre vai ter três lados, então é só lembrar essa informaçãozinha. Outra coisa importante, né, é vocês entenderem a utilização desse símbolozinho aqui, tá? Cuidado para não se perderem. Essa parte maior, ela refere-se sempre ao maior lado, tá? Por exemplo, se eu colocar 3, é maior que 2. E aí, eu posso usar esse símbolo ao contrário para dizer a mesma coisa. Mas, nesse caso, eu vou colocar que o 2 é menor do que o 3. Eu estou dando a mesma informação usando apenas a posição oposta do símbolo. Tia, mas como é que vai cair isso? Por exemplo, na imagem de um triângulo. Vou desenhar um triângulo qualquer aqui, tá? Na minha imagem de um triângulo, vamos supor que aqui eu vou chamar do lado A, vou chamar do lado B e lado C. Só que cada uma dessas letrinhas eu vou colocar medidas, que vai ser, por exemplo, na letra A eu vou colocar que equivale a 20, na letra C eu vou colocar que equivale a 70, e na letra B eu vou dizer que equivale a 90, tá? Assim a gente vai lembrar mais uma vez que a soma dos três tem que dar 180. E aí eu vou falar o seguinte, ó. Nesse caso, vocês concordam que o A é menor do que o C? E concordam também que o C é menor do que o B? Então, é simplesmente saber a utilização dessa formulazinha, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiverem interesse, vocês podem entrar em contato, tá bom?